Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ruth do canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E hoje o tema do vídeo é um tema bem polêmico. Cultivar ou não cultivar suculentas no tempo. Então eu vou deixar 6 desafios de cultivar as suculentas no tempo e 6 ganhos de cultivá-las ao sol e à chuva. Se você já gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho para estar recebendo dicas no cultivo de suculentas toda semana. Eu peço também que vocês me sigam lá no Instagram. Lá eu posto fotos com identificação das plantinhas e deixo dicas de como cultivar estas lindezas. Então agora, gente, vamos conhecer 6 desafios, Eu elenquei 6 desafios de cultivar as suculentas no tempo e 6 ganhos, onde a gente tem o prazer de cultivá-las ao tempo. Antes de começar o vídeo, gente, eu quero deixar para vocês como surgiu o tema deste vídeo. Eu estava assistindo um vídeo da minha amiga Betina, do canal Betina Plantas, sobre o vídeo dela Nem Tudo São Flores. É um dos mais recentes que ela postou agora. E lá ela conta um pouquinho dos desafios da gente estar cultivando as nossas suculentas no tempo. Sugiro que vocês deem um pulinho lá, que vocês assistam, que vocês tenham, né, essa outra experiência com outras plantinhas e com outros jardins. Vale muito a pena, gente. A Betina deixa bastante dicas de como cultivar essas lindezas. E também ela tem plantas maravilhosas, ela tem híbridas gigantes maravilhosas para estar compartilhando com vocês. Então, primeiramente, gente, eu vou começar com os desafios, né, que a gente enfrenta no cultivo das suculentas ao tempo. Eu vou começar com os ataques dos insetos. Como vocês podem ver aqui, eu tenho uma Pointet Frios, que foi totalmente ruída. Olha só, né? Ela teve um ataque, eu acredito que possa ser ou um grilo, porque eu não cheguei a ver que é bichinho que foi, ou lesmas, né? Que atacaram e na verdade, elas mordiscaram as folhinhas aqui ó, de fora desta Pointet Frios. O que a gente pode fazer num caso desse? Não tem o que fazer, gente. Infelizmente, a gente vai ter que esperar a plantinha, né, o miolo, né, dela já está se regenerando, ó. Então, a plantinha se desenvolver e ela se regenerar. Essas folhas de fora ela vai descartar, com o tempo ela vai descartando. Como vocês podem ver, eu posso estar retirando, né, à medida que elas vão secando aqui, ó. Eu vou retirando fora, né? E é o que eu posso fazer no momento. Então, eu acredito que, né, vamos acompanhar o desenvolvimento dela. Ela já está praticamente há uns 2 meses assim. Vamos ver quanto tempo ela vai demorar para estar se regenerando. Nós temos também as lesmas, os caracóis, que atacam as nossas plantinhas. E para isso já existe no mercado algumas iscas que a gente pode estar usando para estar amenizando, né, esse primeiro desafio que eu quis compartilhar com vocês. O segundo desafio, gente, eu separei o sol forte, né? Eu vou elencar o sol forte. O sol forte, infelizmente, também não tem o que fazer. O único jeito da gente, né, não sofrer com as suculentas no sol forte é cultivando-as em local coberto. Agora, se você optar por cultivar elas ao tempo, igual as minhas aqui, ó, elas ficam diretamente, como vocês podem ver, no tempo aqui, ó. Né? Não tenho o que fazer. Essas banheiras ainda eu consigo retirar. De repente eu tenho previsão de um sol de 40 graus. Eu retiro, gente, eu não vou deixá-las aqui. Essas aqui eu retiro e coloco elas na minha varanda. As que estão nos canteiros, no carrinho ali, não tenho o que fazer, elas vão ficar. Mas essas dos canteiros e do carrinho, elas são muito resistentes. É muito difícil, né, acontecer delas queimarem com sol forte. Pode acontecer se, de repente, eu fiz o replante há pouco tempo. Como aqui, ó. Esta é uma híbrida, deixa eu lembrar essa aqui. Essa aqui é uma híbrida que eu plantei, que agora eu esqueci o nome dela, gente. Como eu fiz o replante dela recentemente, ela sofreu um pouquinho. Ela queimou, como vocês podem ver aqui, ó. Ela está toda queimadinha, mas porque foi feito o
o replante dela há pouco tempo. Se ela já estivesse aqui há algum tempo, isso não aconteceria, tá? Deixa eu mostrar outra aqui. A mebina também, ó. A mebina também, ela tinha sido pouco tempo que eu tinha feito esse arranjinho e infelizmente ela queimou. Já aqui, ó, essa malna já estava há mais tempo. Olha ali, ela queimou totalmente o miolo. Mas eu acredito que foi por como eu mexi nesse carrinho, eu não retirei ela, né? Eu deixei essa malna, eu deixei a Vivian e eu deixei lá a pálida. Então, como eu mexi nas raízes, eu acredito que ela sentiu um pouco quando veio o sol forte, por isso que queimou o miolo. Porque as outras que eu tenho no tempo, as outras malna brasileira que eu tenho no tempo, não aconteceu isso. Então, eu acredito que tenha sido isso. Mas ela já está brotando ali no meio, gente, ó. A gente vê que ela já está se regenerando. Então, acontece isso. As banheiras aqui, eu as retiro. Claro, quando eu consigo fazer isso, né? Infelizmente, essa banheira foi uma época que eu estava trabalhando, então deu uns dias muito quentes, elas estavam aqui fora, como eu não estava aqui para retirar. Aqui a mebina, que ó, ela é mais sentida, ela queimou bastante. Também, infelizmente, com essas queimaduras, não tem o que fazer, gente. Elas vão secando, eu vou retirando e a plantinha vai se regenerando novamente, tá? Ah, mas Ruth, elas não estavam adaptadas ao sol? Por que aconteceu isso? O problema é muitos dias nublados, como eu já disse nos outros vídeos para vocês, quem acompanha mais tempo sabe disso, muitos dias nublados e depois vem um sol muito escaldante de repente. Aí o que acontece? Elas não estão acostumadas, porque as suculentas a gente não pode estar retirando muito elas do local também onde elas estão, gente. A gente tem que deixar elas mais, né, se elas se adaptam num espaço, a gente tem que deixar lá para elas não perderem a cor e para elas também, né, não perderem essa adaptação que a gente faz. Mas se a gente começa a retirar de um local para o outro, também acontece. E acontece também, mesmo elas estando num local, né, quando há dias muito nublados e de repente o sol abre com muita força, delas queimarem. Aqui essa Deb, ela queimou bastante as folhas de baixo, mas ela já descartou. Olha que linda que ela já está se regenerando. Essa é uma híbrida que eu ainda não sei o nome dela, gente. Se alguém souber, olha o tamanho que está maravilhosa. Está com pendão floral agora. Então, o sol forte é outro fator que a gente, né, enfrenta nos desafios do nosso cultivo com as suculentas no tempo. Outro desafio, gente, bem, vamos dizer assim, um desafio bem desafio, que a maioria das pessoas, né, dos cultivadores de suculenta estão enfrentando nesse momento no Brasil, é o excesso de chuvas. Para nós aqui o que está acontecendo é muitos dias nublados e dias muito escaldantes, com o sol muito forte, onde elas estão queimando bastante. Mas assim, chuva em quantidades enormes, como sempre acontece aqui, nós estamos até em falta, a gente está passando até por uma seca, coisa que é bem raro aqui no sul. Este é um canteiro que eu fiz recentemente, quem me acompanha já há mais tempo também conhece, né? Minha caixa aqui da máquina de lavar roupa, o tambor. Eu refiz ele, eu coloquei mais fantomes agora, olha que lindo que ficou. Aqui eu coloquei o Graptocedum bronze, alguma coisa aqui do Rubroticton, né? O Sedum Rubroticton, o verdinho, olha que lindo. E aqui atrás eu tenho a minha arvoreta da Portulacária, maravilhosa. Então, o excesso de chuva, gente, é algo bem preocupante. Como eu falei para vocês, né? Esse aqui já é vamos dizer assim, um vaso que virou um canteiro fixo que eu não consigo retirar. Então, se der muita chuva, ele vai ter que aguentar. Então, o que eu faço? Eu opto sempre por suculentas mais resistentes ao tempo, né? Vocês podem ver que as minhas suculentas, elas são mais simples e são mais resistentes. Essas eu consigo cultivar com mais facilidade ao tempo, gente. Claro que eu estou introduzindo algumas mais raras no tempo. Aos poucos eu estou fazendo isso. Tenho tido bons resultados e nem tantos. Alguns, infelizmente, tem plantinhas que eu não estou conseguindo cultivar da maneira como eu gostaria. O quarto desafio, gente, seria os fungos. Então, eu vou falar da minha experiência aqui com fungos, aqui no sítio com as minhas suculentas. As suculentas que eu tenho nos canteiros externos,
aquilo que eu falei para vocês, né? Que cultivo nos canteiros externos, claro que são suculentas não tão raras, são suculentas mais resistentes, são suculentas de muito fácil cultivo. Eu quase não tenho problemas com fungos com elas, tá? Porém, as que eu cultivo em vasos e que estão no tempo, como essa aqui, né? Essa aqui é uma marrogane, gente, ó. Eu observei que essa semana passada, ela não tinha. Ela está com alguns pontinhos ali, ó, pretos nas folhas. Então, aqui eu já vou ter que passar um sulfato de cobre. Eu inicio o tratamento dela com sulfato de cobre e vou observando para ver qual é o desenvolvimento dela. Se ela, né, vai ficar com esses pontinhos pretos somente nessas folhinhas de baixo ou elas vão começar a sair nessas folhinhas mais novas também, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, nos canteiros é bem difícil, acontece, mas não é com muita frequência. Eu acredito ser porque os canteiros, como eles estão no tempo direto, pega muito sol e são bem arejados, talvez, né, seja isso que elas não acometam com tantos fungos. Tem algumas espécies que elas se acometem mais, como a rosulares. Eu tinha uma rosulares num canteiro, na rua, que ela era bastante acometida com fungos, tá, gente? Aqui, ó, esta é a marrogane que eu falei para vocês, né? Então, aqui, ó, tá cheio de mudas, eu vou fazer essas mudas, né? Vou retirar, vou colocar para enraizar e quero colocar elas no canteiros externos também, né? Cultivar ela no tempo também para ver como ela se desenvolve, né? Eu acredito que num local bem arejado, com bastante ventilação, esse problema com fungos ele tende a diminuir. Não que não vai acontecer, acontece sim, gente. A decora também, eu tenho uma decora no carrinho de mão ali. Quando chove demais, as folhas de baixo, elas ficam com pinta preta, tá? Com aquele olho negro. Também acontece, essa é outra decora aqui, ó. Essas foram mudas que eu fiz recentemente, elas estão enraizando, tá, gente? Então, eu coloquei aqui para elas enraizar. Então, eu acredito que, né, para amenizar esse desafio dos fungos, né, um local bem arejado, não plantar elas muito perto uma das outras, deixar que ventile, né, vai ser uma boa opção, tá, gente? O quinto desafio, gente, as cochonilhas, as terríveis cochonilhas, né? Então, quem cultiva suculentas no tempo sabe que em alguns momentos elas atacam e atacam feio. A minha experiência aqui no sítio, gente, eu não tenho. Os canteiros no chão e no tempo, no sol forte, elas não dão cochonilhas. É muito difícil, tá? Aqui eu tenho a Angel, foi uma plantinha que eu trouxe justamente pro tempo para acabar com as cochonilhas e deu certo. Pelo menos não que tenha acabado, mas controlou e muito, porque a Angel é muito difícil de cultivar quando ela começa, né, com os ataques de cochonilha. O que acontece é que quando dá dias muito úmidos, muito nublados, essas que estão em vasos e são cultivadas no tempo, elas tendem sim a dar cochonilhas. As que estão nos canteiros no chão é muito difícil. Porém, essas que estão em vasos, né? E quando, como eu falei para vocês, o tempo muito úmido, muitos dias de chuva, nublado, aí acontece. Por enquanto, agora aqui que eu estava verificando, né? Graças a Deus, elas estão todas bem. Eu não tem plantinhas, né, como o coração, partida aqui, essa aqui não tem cochonilha, né? Não vai dar cochonilha. Mas a Angel, aqui a carnicolo são campeãs de cochonilhas, né? Vocês sabem, quem cultiva sabe, né? A quantidade de cochonilhas que essas duas plantinhas dão. E o sexto desafio é que temos espécies que são realmente muito difíceis de serem cultivadas ao tempo. Não tem como, gente. Tem espécies que, além de fungarem e serem atacadas por cochonilhas com muita facilidade, elas vão dar trabalho sim quando você, né, decidir cultivá-las ao tempo. Infelizmente é assim, não tem como. Então, assim, né, que eu já falei para vocês, que eu opto por suculentas de fácil cultivo. Mas eu estou introduzindo aos poucos suculentas mais raras, como a mococa ou a mandala citrus,
né, que recentemente eu comecei a cultivar lá no tempo. Eu tenho essa aqui, eu tenho outra que também está, né, no tempo, que está maravilhosa, deu bem certo. A Mauna, ela dá bem certo também, gente. Aqui, ó, tem uma folhinha apodrecida aqui, aquilo que eu falei para vocês. Opa, desculpa, gente, aí, né? Aquilo que eu falei para vocês, ó. Acontece, como é um canteiro novo, faz pouco tempo que eu fiz, elas estão se adaptando aqui. Esse aqui é um vasinho também que eu fiz recentemente com o Sedum Mendozae. Olha como ele já está ficando lindinho. E aqui eu tenho a Decora, sem ser variegata. E aqui eu tenho a Mayalen. Esse era um vasinho que eu fiz toda a poda, ela está rebrotando. E olha só que lindeza que ela está. Aos poucos, gente, eu vou começar, eu já estou colocando, né? Algumas suculentas mais raras e vendo como elas se desenvolvem ao tempo. Tudo é experiência, tudo a gente tem que, né? Na verdade, a gente tem que fazer essa experiência, a gente mesmo, né? Às vezes a gente escuta dos outros, não é a mesma coisa que a gente passar pela experiência, porque o nosso clima, cada local que a gente cultiva suculenta é diferente uma da outra. Então a gente tem que ter as nossas próprias experiências e ver como as plantinhas reagem. Então agora, gente, vamos aos ganhos, às vantagens de estar cultivando as suculentas ao tempo, né? Então a primeira vantagem é que elas ficam mais resistentes. Nós temos espécies que cultivadas em local coberto, infelizmente, para mim, o cultivo da Fred Ives em local coberto, gente, para mim aqui ele é impossível. Ela enche de fungos, né, cochonilha em raiz, é cochonilha nas folhas em cima. É muito difícil o cultivo da Fred Ives para mim em local coberto. Depois que eu comecei a cultivá-las ao tempo, olha que coisa linda. Olha o formato dessa planta, que linda que ela está. Eu tive praticamente, olha, não vou dizer 100% porque nada é 100% na vida, né? Então, mais uns 90 a 95% de vantagens ou de sucesso eu tive com ela. Aqui eu tenho outras, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha que lindo que está esse canteiro. Esse canteiro eu fiz em outubro, em outubro. No início assim tive um pouquinho de dificuldade por causa do sol. Aqui, ó, essa aqui é a Black Prince, olha que linda. Olha a coloração dessa planta, que coisa linda, gente. Ela fica mais resistentes, elas, né, ficam livres de cochonilhas, de pragas. Eu sei que tem algumas plantinhas que fungam muito, mas outras... Deixa eu tirar essa latinha daqui, gente. Mas outras ficam maravilhosas. Essa aqui é a Orion, com duas cabeças. Olha só o formato dessa planta. A Calea argentea, que as pessoas perguntam por causa da pruína, né? Olha que coisa linda, gente. Mexe um pouco na pruína? Mexe. Mas não tem problema, olha que lindeza, ela deu esse pendão floral aqui, coisa mais linda, essa haste floral, né? Aqui eu tenho uma Orostaches, a Malacophylla, olha que fofurice, que linda que tá, né? E aqui eu tenho a Green Light, agora eu lembrei o nome dela, lá no canteiro, lá no carrinho eu esqueci, aquela que eu mostrei para vocês eu esqueci o nome, gente, é uma Green Light. Olha só que linda aqui, ó. Ela tem esses dois brotos aqui laterais que são duas mudas. Se eu quiser retirar, eu posso retirar e colocar em outro canteiro, mas não, eu vou deixar assim, que ela está muito linda assim em colônias, né? Olha que lindeza. Ali atrás eu tenho uma híbrida de Pantete frios. Não, essa é uma híbrida de Polidônios, desculpa, gente. Olha que linda. Aqui o Sedum obesum. Lá na frente, deixa eu ir lá para mostrar para vocês melhor, né, gente? Aqui eu tenho o Sedum voodoo, olha que lindeza. E aqui uma patinha de urso. Então elas ficam muito resistentes. Tem espécies que realmente elas precisam desse local mais aberto, com bastante ventilação e muito sol para ficarem lindas, coloridas e maravilhosas. A segunda vantagem ou o segundo ganho, né, é a compactação. Esta, gente, é uma fantôme. Olha o formato dessa planta, a compactação dessa planta, que coisa mais linda. Eu tenho dela nos outros canteiros que ainda ela não estão bem adaptadas ao tempo, essa já está há mais tempo. E olha só o formato dessa planta, que coisa maravilhosa. Aqui eu tenho algumas agaves, olha que lindas. Né? Como elas recebem bastante sol, então elas ficam nesse formato maravilhoso, bem compacto. Olha que lindeza. Resistentes e maravilhosas.
O terceiro ganho, gente, ou a terceira vantagem é a coloração que as suculentas adquirem sendo cultivadas no tempo, pegando bastante sol. Olha a coloração dessa orelha de elefante, a Kalanchoe thyrciflora. Que coisa mais linda! Isso tudo se deve porque ela pega sol. Se ela não estivesse pegando sol, se ela não fosse cultivada ao tempo, né, pegando bastante sol, ela não ficaria dessa forma, tá? Deixa eu caminhar com vocês até ali na frente e mostrar minha Fred Ives aqui no canteiro, no carrinho. Que linda também. Olha só a coloração, as folhas dela de fora, bem alaranjadas. Olha que coisa mais linda. Maravilhosa, né? Aqui uma Gastones Bonieri também, que fica numa coloração alaranjada maravilhosa. Aqui, ó, a Letícia. A Letícia já está começando a ficar com as bordinhas avermelhadas. Olha que linda! Bem fechadinha, né? Aquilo que eu falei para vocês, elas ficam compactas, coloridas, resistentes e lindas. A quarta vantagem, ou o quarto ganho, é a multiplicação, gente. Elas se multiplicam com muita facilidade. Aqui a Malna eu tenho 2 brotinhos, ó, 2 mudinhas maravilhosas. A Vivian nem se fala, né? Olha aqui, olha quantos brotos. Eu posso podar ela aqui, eu posso tirar a parte superior, deixar só esse caule aqui e olha que lindeza que está ficando, gente. Cheio de brotinhos, eu posso retirar os brotos, fazer novas mudas. Eu posso fazer a decapitação, como eu falei para vocês. Aqui, ó, essa colher de prata, que maravilhosa também, ó. Cheia de brotinhos novos. Aqui, a pálida, essa aqui são folhinhas que ela está descartando, tá, gente? Aí aqui embaixo, olha só quantas mudinhas ela está soltando. Também, essas folhinhas aqui, né, ela já vai descartar, depois eu retiro elas. E só posso deixar também só as mudinhas. Como eu tenho bastante pálida espalhada, né? Então eu consigo deixar, se eu quiser deixar, eu deixo, ou senão eu retiro e faço novas mudinhas. A mesma coisa com a Fred Ives aqui que eu já tinha mostrado para vocês, né? Olha quantas novas mudinhas aqui embaixo. Então elas se multiplicam com muita facilidade no tempo, elas enchem os vasos e enchem os canteiros. A quinta vantagem, gente, apesar, né, de a gente cultivar elas no tempo e algumas serem acometidas por cochonilhas, fungos, né, tem os bichinhos, são uma série de fatores, né, porém elas dão menos trabalho. Elas ficam lindas, elas crescem maravilhosas. Olha só esse vasinho aqui, essa latinha, né? Aqui eu tenho a Cubic Frost, eu tenho o Sedum Voodoo, eu tenho a Prolífera ali, ó. Aqui eu tenho o Sedum Mirinai. Aqui atrás eu tenho, essa é a Angel, um coração partido. E olha que fofurice que ficou. Então essa é uma banheira que praticamente eu não tiro ela do tempo. Eu decidi deixar ela aqui, faça sol, faça chuva. Independente da quantidade de sol e dependente da quantidade de chuvas, elas ficam aqui. E olha que lindeza que elas estão. Essa aqui é uma Ana Campseiros, ela vai florir, olha que lindeza. Então elas dão menos trabalho, né? A gente cultiva elas ao tempo, elas nos dão esta beleza maravilhosa. Aqui, ó, que fofurice aqui também. E ficam lindas. E a sexta vantagem, ou o sexto ganho, gente, é que canteiros no tempo, né? Os canteiros cheios ficam muito lindos, né? Olha só que lindeza esse pneu. Eu refiz ele recentemente, também com as fantomes ao redor, né? Eu enchi com as fantomes ao redor. No meio eu coloquei um eônio e estou enchendo, gente, com vasinhos. Eu fiz esses vasinhos de cimento. Coloquei algumas espécies bem sortidas junto, né? E olha que colorido maravilhoso. Elas ficam muito lindas, né? Isso faz muito bem pra gente. Olha aqui atrás o meu vasinho com a portulaca pilosa, gente. É um tipo de 11 hora que dá um pelinho entre as folhinhas ali, ó. Não sei se vocês estão vendo, deixa eu... Tá vendo, ó? É cheio de pelinhos. E ela é, né? Portulaca pilosa, eu chamo. E ela dá essa floração rosa maravilhosa. Olha que coisa linda. Maravilhoso, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, elas nos dão muito prazer sendo cultivadas assim, ao tempo. Elas ficam lindas. Olha só, os vasinhos. Maravilhoso, né? E dão menos trabalho. Uma dica muito importante, gente, para você que gostaria de começar a cultivar as suculentas no tempo.
Então você vai verificar, né, os prós e os contras, se vale ou não vale a pena cultivar as suculentas no tempo. Opte por suculentas de pleno sol. Suculentas de meia sombra, infelizmente, não vai dar certo, gente. Então, procure aquelas suculentas que você sabe, né, que são de sol pleno e invista em suculentas de sol pleno, em suculentas mais resistentes, onde você não vai ter tantas perdas. E como eu sei quais são as suculentas de sol pleno, como que eu sei as suculentas mais resistentes? Gente, está cheio de vídeos aí no canal com suculentas de sol pleno, com suculentas mais resistentes, tá? Você observar nos meus vídeos as suculentas que eu tenho no tempo, já é uma dica bem legal. Então, as suculentas de sol pleno, você terá mais chance com ela, né? Chances com elas, elas ficarão mais bonitas e darão muito mais prazer no cultivo com as suculentas ao tempo. Então, gente, hoje eu quero deixar a avaliação desse vídeo para vocês, né? Do cultivo das suculentas no tempo. O que a Prof. Rutinha recomenda? O que a Prof. Rutinha diz disso tudo? Então, a primeira coisa é você. Somente você vai analisar e colocar na balança se vale a pena ou não cultivar as suculentas no tempo. Não deixe que ninguém decida por você. Se você decidiu, eu vou cultivar as minhas suculentas no tempo, é uma decisão sua, né? Não deixe que ninguém influencie. Ou se não vai, se você não quer correr esse risco, não precisa cultivar. Você não tem que, né? Não é porque você não cultiva suculentas no tempo que você é menos, ou que você não consegue, ou que você não dá conta desse tipo de cultivo. E a segunda recomendação, faça experiências, cultive você mesmo em 2 locais. Por exemplo, aqui, ó, a minha mandala citrus. Todas as mudas que eu tenho veio de uma só planta. Então você faça as mudinhas. Quando você tiver mais de uma mudinha da mesma planta, cultive ela em local coberto. E outra mudinha você coloca no tempo e vai fazendo as suas experiências. Ó, aqui eu tenho ela diretamente no tempo, olha que coisa mais linda, parece uma rosa, né? Ela fica muito linda. E já tá com um brotinho ali, ó. Isso aqui já é uma muda, gente. Olha só, aquilo que eu falei para vocês, elas se multiplicam com muita facilidade no tempo. E aqui eu deixei ela no vasinho, né? Ali já tem mudinhas, tem essas 2 maravilhosas aqui. E eu deixo aqui junto no canteiro, enfeitando o canteiro assim, olha que lindo que fica. Então, né, não é a opinião de outras pessoas que vai ditar as regras. Você, depois que você tem as suas próprias experiências, você pode analisar e saber se você quer ou não cultivar elas no tempo, né? E por último, né, eu amo, deixa eu passar aqui desse lado, mostrar para vocês aqui uma Dusty Rose que tem maravilhosa aqui, ó. Eu amo cultivar no tempo, gente. Eu amo cultivar elas no tempo. Eu acho que elas ficam muito lindas, elas se propagam com muita facilidade, apesar dos desafios que a gente encontra, né? De estar cultivando elas no tempo, os fungos, tempestades, a gente pode passar por tempestade de granizo também, né? Tudo isso acontece. Mas aquilo que eu já falei para vocês, todas que eu tenho no tempo, eu tenho elas em local coberto. Se acontecer alguma coisa dessas mudinhas, né, apodrecerem ou forem acometidas por fungos, né, ou morrerem, alguma coisa acontecer com elas, eu tenho para repor. Então, eu optei em cultivar elas no tempo, mas eu tenho uma segurança de ter outras mudas em local coberto para, se acontecer algo de errado, eu conseguir repô-las, né? Então, esse vamos dizer assim, a minha recomendação, é o que eu deixo para vocês cultivarem as suas suculentas no tempo, tá bom? Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.